Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Bom dia, doutora Aline, dona Aline, bom dia. Ó, a gente vai começar. Você começar... está na nossa companhia. Sextou, né? Tá aparecendo, né? Vamos começar conversando sobre a posse de Flávio Dino, pegando esse gancho aqui da Marina no cidadeverde.com, e que foi bastante prestigiada. Governador Rafael Fontelli estava por lá acompanhando, e você tem outras informações também. Exatamente. Aline, como a Marina mostrou agora, foi uma solenidade muito prestigiada e não poderia ser diferente. É o ministro do Supremo Tribunal Federal. Vale ressaltar que é o segundo ministro do Supremo já escolhido na atual gestão do presidente Lula. E são dois ministros muito ligados, eu diria assim, da cota pessoal do presidente Lula. Cristiano Zanin era advogado de Lula e agora Flávio Dino era ministro de Lula até agora ser substituído por Ricardo Lewandowski. Bom, agora, Flávio Dino, inegavelmente, leva consigo uma trajetória própria, ou seja, um currículo próprio com méritos de sobra. Ele já integrou os três poderes com atuação muito robusta até. O próprio judiciário, quando foi juiz federal, foi presidente daquela associação dos juízes federais, já, inclusive, assessorou ministros do Supremo, Nelson Jobim, lá quando ele exerceu o cargo de ministro da Suprema Corte Brasileira. Foi recentemente senador da República, estava lá inclusive o presidente Rodrigo Pacheco, que também é presidente do Congresso Nacional, foi deputado federal pelo estado do Maranhão, estava lá também Arthur Lira, e por conta disso, Flávio Dino, ele leva essa carga de curricular muito forte para ter uma atuação no Supremo Tribunal Federal. Claro que deve mudar um pouco a postura, né? Flávio Dino, ele era uma espécie de, eu não diria de tropa de choque, mas aliado de frente do presidente Lula, não só no aspecto político, como também no aspecto institucional. No Supremo a coisa muda um pouco, né? Em relação a manifestações, mas agora é aguardar que o Supremo Tribunal Federal, completo com os 11 ministros, dê conta das inúmeras demandas que chegam lá. Flávio Dino mesmo, que substitui Rosa Weber, que presidiu a corte até bem pouco tempo, ele já recebe aí mais de 500 processos e ações lá do gabinete da ex-ministra, que ele já vai ter que dar conta. Inclusive, uma ação lá, que tramita no Supremo Tribunal Federal, que é muito polêmico, trata do aborto, da criminalização do aborto, transformá-lo em crime hediondo. É uma matéria que divide opiniões, tem grande repercussão na sociedade. Vamos aguardar aí como será o encaminhamento a ser dado pelo ministro Flávio Dino, que vai ficar lá no gabinete dele essa matéria. A gente vai continuar acompanhando. Agora, ainda lá em Brasília, vamos falar sobre um projeto do senador Marcelo Castro, né? Perfeito, Aline. Olha, o senador Marcelo Castro, ele é o relator do Código Eleitoral. É uma norma geral que orienta os processos eleitorais. Mas, além disso, numa reunião de líderes do Senado Federal, Marcelo Castro confirmou que na próxima semana vai protocolar 2 propostas de emenda à Constituição e que tratam também de temas que devem gerar muita discussão no Congresso, Aline. Por quê? Porque trata do fim da reeleição para ocupantes de cargos do Poder Executivo, prefeitos, governadores e presidência da República. Na entrevista, Marcelo Castro explica por que defende essa matéria. Que essas PECs põem o fim à reeleição para os cargos majoritários no Brasil, de prefeito, governador e presidente da República. Nós entendemos que foi um equívoco que se cometeu no passado, não tem trazido bons benefícios ao país. Nós achamos, e muitos concordam conosco, que é um malefício a questão da reeleição para cargos executivos no Brasil. Então, nós estamos propondo uma PEC, pondo o fim da reeleição e estendendo o mandato para 5 anos. Então, o mandato de 5 anos para prefeito só iniciaria em 2028 e o mandato de 5 anos para governador só se iniciaria em 2030. Então, nós não estamos tratando nem dos atuais, nem dos que serão eleitos em 2024, no caso de prefeito e vereadores, e em 2028, no caso de governadores, deputados, senadores e presidente da República. Essa não é uma discussão nova, né? Verdade. E aí precisa-se também abordar outras questões, por exemplo, eleição para deputados, senadores, como é que ficaria? Dentro dessa proposta, por isso que ele separou em 2
propostas de emenda à Constituição. Uma que aponta para a coincidência de mandatos, ou seja, eleições de 5 em 5 anos, e outra para não coincidência. Marcelo Castro considera que a tese da não reeleição para cargos do Poder Executivo com mandatos de 5 anos tem uma boa aceitação. Porém, essa eleição única de 5 em 5 anos não agrada o Congresso como um todo. Por isso ele separou para dar melhores condições de apreciação do mérito, que é exatamente o fim da reeleição para cargos do Poder Executivo. Aí, Aline, os cargos proporcionais de deputado estadual, deputado federal, ficaria também de 5 anos. O detalhe, de senador ficaria de 10. Porque hoje já são 8 anos. Para igualar, fica 10. E, no caso, teria a eleição de 5 anos separada de 3 anos de prefeito para governador e de 2 anos seguinte para governador e presidência da República. Mas é uma matéria que ainda vai ser protocolada e para tramitar no Senado e depois na Câmara, com um quórum elevadíssimo, acima de 50 votos no Senado e 308 votos na Câmara Federal. Vamos voltar aqui para a nossa realidade local, nossa política local, porque o prefeito Doutor Pessoa não está nada satisfeito com os resultados de pesquisas que vêm sendo divulgadas aqui sobre eleições, né? O prefeito me disse ontem, assim que sair aqui do ponto de vista, que ele está insatisfeito, descontente e se considera prejudicado pelos institutos de pesquisa. Na avaliação de Doutor Pessoa, as pesquisas, as sondagens não refletem a realidade política da capital e cita até um histórico das últimas 2 eleições que ele disputou, 2016 e 2020. Em 2016, ele processou o Instituto de Pesquisa, inclusive com êxito na Justiça. Em 2020, ele foi vitorioso, ele não questionou institutos. Agora, na fase da pré-campanha, ele considera que os institutos estão negando a realidade eleitoral ou pré-eleitoral de Teresina e promete, Aline, ação judicial para processar ou questionar as sondagens na Justiça. Vamos ver aí a pretensão que ele não anda nada satisfeito, não só com os números, mas com o desempenho que ele representa, ele avalia, o prefeito, que o desempenho dele como gestor da capital não corresponde, não bate com as pesquisas que estão sendo divulgadas até o momento. E ele também tem pesquisas próprias? Essa é a história. Eu lembro bem, Aline, você faz uma boa pergunta nesse aspecto aí. Por quê? Porque eu lembro bem, doutor Pessoa, em 2016, ele se sentia prejudicado porque ele não tinha nenhum instituto contratado, nenhum. Aí ele foi bastante prejudicado, perdeu a eleição no primeiro turno para Firmino Filho. Em 2020, ele tinha o MDB, Partido Grande, contratou um instituto e ali fazia aquele monitoramento em que ele participava diretamente ali das pesquisas, das sondagens. Ele tinha um monitoramento. Até agora, pelo que a gente percebe, ele não tem. E se tem, as pesquisas que ele tem encomendado não são divulgadas, não tem. E ele, mais do que isso, considera uma espécie de pré-campanha prejudicial ao próprio prefeito por considerar números de pesquisas que, na avaliação do prefeito, não correspondem à realidade. Por isso que ele promete ação judicial contra esses institutos. É aquela história, em 2016 não tinha, em 2020 tinha e agora parece não ter. Bom, agora vamos falar sobre ainda eleições, né? João Vicente Claudino já é, de fato, um PSDBista. Você lembra que ele ficou até questionando, e a ficha de filiação, tem ou não tem, foi ou não foi abonada, está ou não está na Justiça Eleitoral? Pois bem, ontem ele nos enviou esse documento aí. A Justiça Eleitoral dando a condição de filiado, regularmente filiado ao PSDB. João Vicente está com ficha carimbada e legitimada como integrante do certidão de filiação, regularidade de filiação partidária aferida com base no lançamento feito com responsabilidade do partido político no sistema filia do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, da Justiça Eleitoral. É uma certidão de filiação partidária. Assim, ele pode afirmar, com todas as letras, a condição de pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PSDB da capital. E só para a gente encerrar, a nossa derradeira. Então, Aline, já estão em Teresina, mas participaram ontem de audiências em Brasília o presidente da Assembleia, Franzé Silva, e o deputado Bessá, Franzé do PT, Bessá do Progressistas. E uma das audiências chamou muita atenção porque tem a ver com um projeto interessante para o estado do Piauí, aí no Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado pelo ministro Valdez Góes, com presença também do senador Marcelo Castro. Lá eles endossaram, apresentaram um projeto que inclui o Piauí no plano de envolvimento
desenvolvimento do Estado com ligações com o Rio São Francisco. Esse projeto, que já existe no Nordeste, mas não inclui o Piauí, envolveria, na visão de Franzé e de Bessá, a bacia hidrográfica dos rios Canidé e Piauí. É a principal bacia hidrográfica do sertão piauiense. Agora, é um projeto que exige muito recurso. Eu diria que é um projeto que demanda recursos externos. Por isso é que eles foram a Brasília e pediram a inclusão desse projeto na transposição das águas do Rio São Francisco para as bacias dos rios Canidé e Piauí no novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que está ainda ensaiando os primeiros passos para ser executado no país. Bom, se incluir e tiver dinheiro, é uma boa pedida para dar segurança hídrica numa das regiões mais carentes do estado. Elivaldo, sextou. Agora sim, pelo menos aqui. Daqui a pouco tem rádio. Com certeza, Aline. Bom dia para você, tarde. obrigada. Tchau, tchau. Bom final de semana. Até segunda.